A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 32, verso 5. Diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Quero falar no dia de hoje sobre confissão. Como é bom nós confessarmos o pecado, fazer igual Davi. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Quando confessamos os nossos pecados e pedimos a Deus perdão, Deus é misericordioso, principalmente quando vê a contrição do nosso coração. Quero falar no dia de hoje sobre 10 tipos de confissões. Primeira confissão, confissão do pecado. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Então, confissão de pecado, confissão de transgressões. Transgressão é quando nós fazemos algo que passamos a lei de Deus, que passamos o mandamento de Deus. É uma transgressão, claro que é pecado também. Mas olha só: confessei-te o meu pecado, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confissão de pecado, confissão de transgressão. Mas não há só esse tipo de confissão. Há também confissão de, às vezes, indignidade. Em Mateus, capítulo 8, versículo de número 8, Mateus 8, lemos a confissão de um homem que não se achou digno que Jesus fosse à sua casa. E o centurião respondendo: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas isso somente uma palavra e o meu criado sarará. Aqui é confissão de indignidade. Eu não me sinto digno disso. E quando a gente faz essa confissão da nossa indignidade, Ele, que é um Deus fiel, digno de todas as coisas, mostra a sua dignidade. O centurião se sentiu indigno de Jesus entrar em seu lar. Confissão de indignidade, confissão de pecado, confissão de transgressão, confissão de indignidade. Também há a confissão de necessidade, quando nós temos necessidade. Salmo de número 40, versículo 17, lemos: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado. Confissão de necessidade. Muitas vezes temos que falar ao Senhor a nossa necessidade. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Confissão de necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Confesse ao Senhor. Fale com Deus a sua necessidade. Confissão de pecado. Confissão de transgressão, confissão de indignidade, confissão de necessidade. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 5, vamos encontrar uma linda confissão de Isaías, confissão de impureza. Olha só: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Confissão de impureza. Isaías estava diante do Senhor, viu a santidade de Deus, a pureza de Deus, e ele confessa a sua impureza.
confissão de pecados, confissão de transgressão, confissão de indignidade, confissão de necessidade, confissão de impureza. A impureza de Isaías estava nos lábios. Quantos de nós, às vezes, não estamos cometendo grandes pecados, mas estamos pecando com nossos lábios? Confissão de impureza. Confissão de iniquidade é outro nome que se dá aos pecados, iniquidade. E isso encontramos no Salmo 51, o famoso Salmo da confissão de Davi. Salmo 51, verso 5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Iniquidade. Iniquidade são ações iníquias. E olha que o salmista já se considerava iníquo desde o seu nascimento. Confissão de pecado, confissão de transgressão, confissão de indignidade, confissão de necessidade, confissão de impureza, de iniquidade. Também vamos encontrar culpas. Muitas vezes nós estamos nos sentindo culpados. Somos até crentes, mas sentimos a culpa. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Confissão de culpas. Às vezes você não está sentindo tanto pecado, mas a sua culpa o condena, uma consciência culpada. Confissão de pecado, confissão de transgressão, confissão de indignidade, confissão de necessidade, confissão de impureza, confissão de iniquidade, confissão de culpa. Mas também existe a confissão de livramento, quando o Senhor nos livra. Livro de Jó, capítulo 40, versículo de número 14. Jó 40, verso de número 14. Lemos assim: então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. A mão direita te haverá livrado. Olha só, confissão de livramento, quando a mão do Senhor nos livra, confissão de livramento. Também existe a confissão do nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor, Salvador Jesus e o nome de Deus. Olha 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 33. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converter a ti, confessarem o teu nome. Confessarem o teu nome, não era confessar os pecados, mas confessar o teu nome e orar e suplicar nessa casa. E o verso 35 ainda diz: quando os céus se cerrarem, se não houver chuva, por terem pecado contra ti, orar nesse lugar e confessarem o teu nome. Muitas vezes só é necessário confessar o nome e se converter dos seus pecados, havendo-os afligido. Confissão do nome. Confesse o nome do Senhor, que o nome santo de Deus esteja em nossos lábios e que nossos lábios sejam puros, não como de Isaías. Romanos capítulo 10, verso 10, e com essa nós vamos terminar. Olha só, o verso 9 eu vou ler para dar contexto. Ao saber que se tu com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Confissão aqui para salvação, Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha, é importante confessar os nossos pecados, nossas transgressões, iniquidades, culpas, impureza, mas confesse acima de tudo com a tua boca para a salvação. 10 confissões. Primeiro, confissão de pecado. Segundo, confissão de transgressão. Terceiro, confissão de indignidade. Quarto, confissão de necessidade. Quinto, confissão de impureza. Sexto, confissão de iniquidade. Sétimo, confissão de culpas. Oitavo, confissão de livramento. Nono, confissão do nome. Confesse o nome que é sobre todo nome.
confissão, 10º, confissão para a salvação. Faça confissão, mas faça confissão também para a sua salvação. Confesse o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini.